essa obra, quem está achando que essa obra que terminou, ela não terminou, não. A gente sabe do poder do Deus que opera aqui, né, irmãos? Amém. Porque temos uma vida com Deus, tem gente que paga o preço aqui. Pagar o preço na presença de Deus não é qualquer um que paga, que nem essa igreja que paga. A gente sabe que a igreja está passando por uma grande provação, mas é necessário que passa também, né, para pegar mais habilidade, saber, né, tudo aquilo que Cristo está lendo uma palavra para os nossos irmãos, que ficam lá em Romanos capítulo 12, que confirmou a palavra a hora, com toda a ajuda, todos os dons, toda a vontade dos irmãos aqui, porque os irmãos têm vontade de ajudar o povo, aqui os irmãos têm vontade de fazer a obra de Deus. Tem pessoas que estão achando que essa obra aqui está a mão de Deus, irmãos. Aqui não está a mão do homem, da mulher. Aqui ninguém manda aqui. Aqui quem manda aqui é Jesus. É Jesus que é o dono dessa casa de oração. Ele só confirma aquilo que ele quer. Romanos capítulo 12, irmãos. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que nos foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas em todos os membros tem a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, temos porém diferença de dons, segundo a proporção da fé. A proporção da fé e ministério dedicamos ao nosso ministério que ensina. Dedique-se ao ensino, o que exorta, faça com dedicação, e o que contribui com generosidade, o que persiste com zelo, que excede misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amém amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferências aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem-os, não amaldiçoem, alegrem-se com os que alegram, e choram com os que choram, tenham o mesmo modo de pensar de uns para os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, irmão, aqui a palavra fala muito desse ministério aqui. A gente sabe que é um culto de missão e um culto importante. A gente sabe que Deus tem muita coisa, pode tomar o assento. Porque o que Jesus quer falar para essa igreja aqui? Aqui é uma igreja missionária, aqui é uma igreja que ajuda as outras igrejas se for necessário. Aqui os obreiros têm uma disposição. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões do mundo. A gente sabe que aqui é uma igreja que vive de santidade, irmão. Não é uma igreja que vive que nem o mundo, por isso que ela paga o preço, por isso que eles se revoltam contra esse ministério aqui, irmãos. Porque esse ministério aqui tem bênção para derramar, aqui tem fogo para queimar, irmão. Esse altar está pegando fogo sempre. Aqui não falta lenha, irmão. Não vamos nos preocupar, não vamos esmorecer na nossa fé. Temos que fazer aquilo que Deus nos mandar, irmão. Temos que entrar nas campanhas de oração, porque temos que fazer a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade que Deus está botando
no teu coração, qual é a vontade que tu tem nessa obra aqui. A gente sabe que Deus vai enviar novas almas para cá, irmãos. Por isso que Deus está falando nessa noite, para nós saber lidar com essas almas, lidar com humildade, que Deus quer mandar. Ele vai crescer esse ministério, não vai ficar assim, porque a gente sabe que é o dono dessa obra aqui, irmãos. Muitas pessoas estão apostando que esse ministério fecha, mas ele não vai fechar, porque Jesus está aqui com nós aqui, irmão. Temos dons espirituais aqui. Muitos irmãos, muitas missionárias aqui têm os dons espirituais. Entenda qual é o teu dom que tu tem. Se é que profetizar, profetiza. Não fica com vergonha do Evangelho, irmão. Porque em Romanos capítulo 1, versículo 16, fala que o justo viverá pela fé. Viver pela fé é diferente de viver no mundo. Pela fé, como é que uma pessoa vive pela fé? Ela vive orando ali, intercedendo, se guardando ali para não cair nos padrões do mundo, porque os padrões do mundo é para nós ir para o inferno. A gente sempre fala inferno porque Jesus está voltando. Ele quer buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Ele não vem buscar qualquer um, que nem muitas pessoas levam a obra de Deus à lambuja. A obra de Deus não, é uma coisa séria, irmão. É uma alma que está ali. A alma tem um destino quando está na presença de Deus. Ou ela vai para o céu ou vai para o inferno. Ela não fica no meio ali, dividida. Por isso que muitas pessoas às vezes não se decidem na casa do Senhor, irmão. Abrem mão do plano de salvação. Que abrir mão do plano de salvação é não querer se salvar, só querer vir buscar as bênçãos, mas Deus abençoa. Vamos entrar em campanha de oração para que Deus faça grandes obras aqui. Amém. Que nem a nossa Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 2, 13, fala da igreja de Pérgamos, irmão. A igreja de Pérgamos era uma igreja, em Apocalipse 2, 12, fala na igreja de Pérgamos. A igreja de Pérgamos estava passando por uma dificuldade espiritual, a mesma dificuldade que nós passamos nas nossas épocas, irmão. Temos que ler Apocalipse para essas pessoas, que Apocalipse é tudo aquilo que vai acontecer. Eu vou ler para os irmãos, o anjo da igreja de Pérgamos escreve essas coisas, que diz: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, conheça o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome. Ele não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra algumas coisas, estão aí em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticavam a prostituição, irmãos. Então, aqui nessa igreja que ela passou por uma dificuldade, a primeira coisa que os rebeldes mataram foi o pastor, irmão. O pastor Antipas, ele foi morto pela acusação dos seus mesmos servos, daqueles que ele ajudava, daquele que ele fazia a obra, que ele levava nas orações, aqueles que ele ensinava. Eles mataram Antipas, irmão. A história da igreja de Pérgamo falava que tinha 2 altares. Uma metade da igreja adorava Satanás, e o outro lado adorava Jesus, irmão. A igreja ficou numa divisão. Uma igreja não pode ter divisão, não pode ter ciúme, não pode ter inveja, irmão. Senão acontece a mesma coisa com essa igreja de Pérgamos aqui. A direção da igreja tem que ser o Espírito Santo de Deus, irmão. O Espírito Santo de Deus que tem que ser o direcionador de cada igreja. Jesus é o cabeça da igreja, irmãos. Por isso temos que viver nos padrões divinos. Temos que saber quando Deus quer que fala, quando Deus não quer que fala. Temos que saber o que Deus quer fazer, o que Ele não quer. Eu estou falando aqui com missionários nessa noite aqui. E missionário enfrenta todo dia o demônio. Missionários enfrentam o diabo. Tem gente, o diabo não existe, o diabo não, existe sim. Tem gente que nasce apostasia, porque vive na doutrina de Balaão, acha claro, para ele não existe, já está na vida dele. Mas na vida do cristão verdadeiro que está ali na promessa de Deus, ele vem com fúria, ele não quer que as pessoas cheguem. Ele arma laço, ele arma corrente, ele deixa em casa, não vai lá naquela igreja lá não, eles humilham os outros, ele bota ideia na cabeça do povo, irmão. Então o povo da igreja de Pérgamos estava, era uma igreja rica, era uma igreja que era sustentada, irmãos. Era sustentada pelo teu servo, pelos seus obreiros, trabalhava na obra de Deus, mas começaram a deixar Satanás entrar dentro. E quando Satanás entra na mente de uma pessoa, não é fácil de sair, irmão. Não é fácil, é muito com jejum e oração. Daí o povo tem que pagar o preço um pelos outros. Que nem essas pessoas, irmão, que querem que a casa do Senhor se feche. Essas pessoas vão estar aqui pedindo perdão, querendo retornar
frequentava a casa do Senhor, e a obrigação dos irmãos é aceitar, é dizer, porque Jesus nos perdoou, temos que perdoar eles também. A gente sabe que Satanás se rebelou contra o céu. Ele levou a quarta parte dos anjos, a metade dos anjos todos ele levou com ele. Mas a obra de Deus continuou, também continuou, que alcançou nós aqui. Não é só esse ministério aqui que está passando prova nesses últimos dias. É todos os ministérios que estão, irmão, estão passando a prova, mas não estão negando o nome do Senhor. E nem está aqui, ó, você conserva o meu nome. Ele não negou a fé que tem em mim. Então, não nega a fé de Jesus, continua perseverando, não te interessa. Os povos vai vir, uma hora eles vêm. Não adianta, eles não conseguem mais viver sem. Aquele que bebeu da água que Jesus deu, não sente mais sede, irmãos. Porque temos que botar a sabedoria do alto. O que é a sabedoria do alto? Para saber lidar com as pessoas. Isso que às vezes nós precisamos, lidar um com o outro, que às vezes nós não entendemos o irmão pela necessidade, que nós encontramos aqui na casa do Senhor. Cada um tem uma vida pessoal lá fora, a gente não sabe da necessidade, por isso que temos que estar na presença de Deus, sempre pedindo discernimento e entendimento, e todo dia renovando a nossa vida com Jesus, começando uma nova vida, não deixando nós nos corromper com Satanás à nossa volta, irmão. Ele não tem poder de chegar até nós. Nós sabemos de tudo isso. Não podemos deixar nós também nos embriagar, irmão, com as outras doutrinas que eles pregam aí. Que Jesus não vai mais voltar, que a obra de Deus enfraqueceu, que não é mais os crentes como antigamente. Claro que não é, irmão, mas nem perto chega para essa geração. Capaz, os crentes antigamente eles eram convocados, era 4, 5 horas de oração na igreja, eram as vigílias, eram os cultos nas casas, eram as obras tremendas naquelas épocas, não tinha lugar certo para libertar a pessoa. Chegava aqui nesse altar, aqui já caía, ali na porta. Quem pegou aquela época pegou, quem não pegou, hoje em dia está difícil de ser crente, a gente sabe que está difícil, porque crente batalha até a última hora, não entrega a sua vida, por isso que temos que renovar nossas alianças com o Senhor. E saber das virtudes e recompensa que Ele tem para dar para a igreja. A igreja não está aberta em vão, a igreja está aberta porque Jesus abriu as portas. A gente sabe que as coisas de Deus elas são importantes para a humanidade. Se não é a igreja, o que será do mundo? Qualquer momento pode entrar um aí apavorado para aceitar Jesus. Não podemos deixar o Espírito Santo de Deus sair da nossa vida, irmãos. A importância disso, temos que quebrar as correntes, porque Jesus levantou profetas aqui para pregar as boas novas, irmão. O que é as boas novas? Para ir lá libertar, tirar aquele lá que está quebrantado de coração. Eu estou falando aqui nessa noite, irmãos, que já libertaram pessoas, que estão na ativa ainda, não se entregaram, não estão amando as suas vidas, estão vivendo um evangelho puro do reino do céu, que nem em Jeremias capítulo 12, Jeremias pediu uma resposta para Deus, irmão. Olha bem o que Jeremias foi fazer, ele pediu uma resposta para Deus. E pedir uma resposta para Deus não é pedir para o pastor, para o irmão, para a irmã. Pedir para Deus, Deus respondeu para ele na hora. E Deus responde na hora aquele que está firmado na promessa. Não demora não a promessa de Deus na vida de ninguém, irmão. Porque a promessa de Deus é importante. Olha a resposta de Deus para Jeremias. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo no meio dos teus irmãos e a casa de teu pai estão sendo leais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Então, irmãos, aí está a revelação da palavra nessa noite. Nem na casa dos nossos irmãos, da nossa família, eles falam coisa boa para nós. E nós queremos só ouvir coisa boa. Nós não queremos mais ouvir coisa ruim de ninguém. Aleluia, Jesus. Por que é importante a gente ler a palavra, meditar, tirar um tempo para a oração da palavra de Deus? Porque a gente descobre vários mistérios do reino do céu. Deus revela ainda para os seus profetas. Aquele que não está dando bola para a obra de Deus, Deus não faz nada, não se preocupa com ele também. Porque Jeremias estava passando por uma provação muito grande, irmãos. Que nem Paulo passou, Silas, Barnabé, os heróis da fé, irmão. E tu é um herói da fé nessa noite também. Porque ainda tu está competindo ainda, tu não te entregou, tu não está com medo. Está enfrentando a batalha espiritual. E para derrubar uma batalha espiritual não é assim, a enfermidade na família, a enfermidade na gente, é todo mundo brigando, é uma confusão só. Mas Jesus ainda está com nós, porque Ele resolve o nosso problema. Por isso que Ele levanta cada um em cada família. Em cada família tem um que se levanta para servir a Deus.
Por que Deus levanta um para ir lá libertar os outros, para trazer, para mostrar aquele que Ele quer usar, para libertar, para restaurar, para renovar? Como poderemos competir, irmão, se nós não tivermos no jejum e na oração da igreja? Por que temos? Porque temos adversário. Temos que vir a cavalo. É os cavaleiros do Apocalipse que estão para vir. Como é que nós iremos enfrentar? Temos que enfrentar esses cavaleiros que vêm. O diabo vem montado num cavalo, ele vem a pé, ele vem dançando, ele vem de qualquer jeito. Não vem mais com cara feia, com aquilo que muitas pessoas pensam. É assim que ele vem hoje em dia. Ele vem desanimar o povo da igreja. Mas o povo da igreja, se tiver em Jesus Cristo, na videira verdadeira, vai dar fruto, vai alimentar, vai derrubar, vai levantar todos aqueles que estão caídos. E Jesus quer mandar um povo para essa igreja aqui. Deus está revelando. É um povo que vai vir, irmão. E essa igreja vai começar a operar milagres aqui, irmão. Temos que crer nisso, temos que guardar isso no nosso coração. Temos que ter fé, temos que ter uma fé inabalável, irmãos. A gente hoje em dia vê muitos pastores entristecidos. Claro que a vontade de cada pastor, de cada igreja, é ter um monte de gente, obreiro, para tirar a necessidade, para tirar aquela pressão espiritual, aquele cansaço. Mas temos que pedir uma resposta para Deus. Que caminho Deus quer que nós caminhamos? Qual é o que Deus quer fazer nessa noite com nós? Temos que entender o plano de Deus na nossa vida, irmãos. Por isso não podemos deixar de viver o sobrenatural de Deus. Porque Deus ele tem o sobrenatural para fazer na nossa vida, irmãos, ainda. Paulo e Barnabé também, irmãos, eles andavam. Aqui nós temos pessoas, eles andavam sozinhos, irmãos. Os missionários andavam sozinhos na época. Não tinha apoio de ninguém. Eles iam, que nem vamos tramando aí fazer uma obra. Eles iam lá e chegavam lá e já faziam o culto, e já davam alvoroço. Eles já eram apedrejados, já apanhavam, tudo pela palavra de Deus, essa palavra chegar até nós. A gente não vai só andar de carro, de avião, que nem muitos falam aí. Não, vai ter hora que vai andar no louco. Vai andar de pé no chão, vai dormir na rua. É grandes obras, é obra do missionário. Quem quer ser missionário? Vai pagar o preço. Não pensa que ser missionário é só ganhar dinheiro, ganhar bem, ganhar presente. Muita gente dá com essa tese assim. Quando Paulo e Barnabé foram para Antioquia, irmão, lá era o berço missionário, tinha a igreja de Jerusalém, mas lá foi onde formou o maior número de missionários na igreja de Antioquia, porque tinha 500 mil de pessoas, a metade desse 500 mil era crente, irmão, eles ganharam tudo para Jesus. Então imagina quantas pessoas eles ganharam, os missionários. O missionário ganha a alma. Não importa se ele ganha aqui na esquina, se ele ganha lá em São Paulo, se ele ganha em outro país. O missionário ganha a alma. Ele vai atrás da alma e ele entra lá e enfrenta o valente na casa das pessoas. Por isso que o missionário ele tem que estar cheio do poder, irmão. O missionário tem que estar com poder. Porque ele vai chegar numa casa, vai fazer uma visita, como é que ele vai chegar na casa? Ele vai chegar, o diabo já vai se manifestar se ele estiver cheio do poder de Deus. Tem que estar com o óleo, com a botija cheia. Paulo e Barnabé, irmãos, eles fizeram grandes obras em Antioquia, para ver que ela foi o berço missionário. Ela foi de lá, se criou mais missionário para o outro lado. Foi onde alastrou o evangelho todo do reino do céu. Hoje a gente vê grandes missionários aí tendo condições de fazer a obra, não querem mais fazer, não querem mais ajudar a igreja na hora da provação. Na hora que a igreja está na prova, que precisa dos obreiros aqui para ajudar, vamos se ajudar, a unidade da fé. Eles só querem na hora do que é bom, mas na hora do que é ruim, que todas as igrejas estão na prova nesses últimos tempos. Todas as igrejas estão passando por necessidade nesse momento. As obras precisam de obreiros verdadeiros, irmão. Cada alma que Deus der, dê valor para essa alma. A palavra mesmo que diz, uma alma vale mais que o mundo todo. Dê valor à alma que Jesus vai botar na tua mão. Dê valor. Traga essa alma para a igreja, visite ela. Vai atrás dela, não deixe ela morrer, não deixe que seja só uma vez na igreja e acabou e terminou ali. Não, vai atrás dessa alma. Que ali Deus não bota em vão ninguém na tua vida, se não for para a salvação, se não for para ela ouvir a palavra. Por isso que o missionário era apedrejado, irmão. Eles tomavam pedrada nas épocas dele. Hoje não, hoje o evangelho está bom. Hoje nós vamos e fizemos uma obra ali, vamos para casa e está tudo certo. Eles não. Eles depois que acabava o culto, que nem agora, eles apanhavam. Eles eram apedrejados, tinham que sair da cidade. Por isso que a obra missionária ela não é tão fácil não, que nem muitos veem por fora. Entra para dentro da obra missionária para ver qual é os mistérios do reino do céu, para ver se todo mundo vai amar a gente que nem a gente acha. Eu sei que muitas pessoas hoje em dia não querem mais fazer a obra por causa disso, por causa do levante do inimigo.
por causa da aprovação, por causa do medo. Não adianta ter medo do inimigo. O inimigo tem medo de ti se tu estiver ungido de Deus, se tu estiver cheio do Espírito Santo, irmão. Então, irmão, os dons espirituais é para ser usado. Use o teu dom, desenvolve esse dom aí. Não deixa esse dom aí guardado, irmão. Se Deus está te revelando, entrega para a pessoa. Não leva para tua casa, não deixa a tua mente ficar te acusando. Deus quer usar todos aqui da mesma forma, da mesma maneira. Ninguém é melhor que ninguém. Depois que entra pelaquela porta ali, irmão. Por isso que temos que ter as bênçãos de Deus na nossa vida, abençoar aqueles que nos perseguem, aqueles que querem o nosso mal, irmão. Temos que botar eles na oração, todos os dias da nossa vida. A gente sabe do sofrimento dessa igreja aqui, que está passando nesses últimos dias, irmão, por todas as quedas espirituais que ela teve. Mas não vamos procurar fazer o mal para ninguém. Vamos pensar que eles ainda possam se salvar, irmão. Se possível, vamos lá e pedimos até perdão para eles, para mostrar que nós somos de Jesus Cristo. Nós não somos do mundo aí. Se tu encontrar na rua, não, irmão, me perdoa se eu falei alguma coisa que te deixou insatisfeito. Temos que fazer isso para mostrar que Jesus é na nossa vida ainda. Não podemos deixar ele ficar, me xingou, não sei, não. Temos que mostrar para ele quem nós somos, quem nós servimos de verdade. Que nós servimos em espírito e verdade, irmãos. É isso que Deus quer de nós. Deus quer um povo humilde de coração, irmão. Ele quer um povo que quer a humildade. Muita pessoa acha que humildade é ser pobre. Humildade não é ser pobre, irmão. A humildade é saber da necessidade que tu precisa de um para te ajudar na obra. Isso que é a verdadeira humildade. Não é a humildade, eu ando todo rasgado, eu sou humilde, não. Tem gente que é pobre e anda todo rasgado e é soberbo, e te xinga, e te chuta, e te bate. Humildade é outra coisa. Por isso que temos, irmão, pegar as recomendações da Bíblia, pedir a revelação da palavra. Eu sei que tem muitos pregadores aqui, pede a revelação, Senhor, direciona essa palavra com quem tu quer falar nessa noite, Pai amado. Aonde tu quer falar? Nas famílias. É isso que Deus quer, irmão. Temos que carregar o fogo do Espírito Santo na nossa mão. Temos que orar assim, não vamos desistir daquilo que Deus tem posto nas nossas mãos, irmão. Porque a gente não pode ter medo, irmão. Não pode ter medo de feiticeiro, não pode ter medo de macumbeiro, de ninguém. Porque a gente tem que estar ali, ó. Porque ele sabe que ele está com Jesus. Jesus venceu várias guerras. Ele se fez maldito para nos salvar. Ele se fez maldito. Então, irmão, era essa palavra que Deus queria falar, mas fomos chamados para a salvação. Devemos sempre dar graças a Deus. E pela santificação do Espírito Santo, que foi para isso também que Deus nos chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes, guardem as tradições que lhe foram ensinadas, sejam por palavra ou sejam com cartas. Então, irmão, não vamos abrir mão daquilo que nós aprendemos, vamos ficar naquilo, eles podem falar, podem sobejar de nós, podem nos empurrar, mas temos que ficar na obra do Senhor, ajudando uns aos outros em oração. Eu estou em casa, estou ajudando os irmãos em oração, os irmãos estão em casa, estão ajudando, e a obra continua, independentemente de placa, de tu é crente ou tu não é crente, temos que orar um pelos outros, irmãos. Temos que orar porque só assim nós venceremos as barreiras. A gente sabe, o crescimento vem de Deus, é Ele que bota as almas nas nossas mãos para nós trazer para a casa de oração. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, era isso que Deus queria falar, é isso que Ele quer fazer então. Por que Deus quer fazer isso? Porque Ele não quer ninguém esquecido na casa dele, irmão. Ele quer todos unidos, Ele não quer ninguém com inveja de ninguém, quem sabe mais, quem sabe menos, não. Deus quer todos nós juntos, na unidade da fé no Espírito Santo, na verdade do Evangelho do Reino do Céu. Não vamos nos entristecer com quem veio, com quem não veio, aquele que pôde vir, vamos orar que ele vem, vamos alertar eles, Jesus está voltando. Como é que tu vai ficar no arrebatamento se Jesus voltar, irmão? Tu não tem mais ânimo para vir um culto, daqui a pouco tu te desvia, o inimigo te pega, tu nunca mais. Eu conheço pessoas, irmão, que estão 30 anos desviados da igreja, 20 anos, pessoas que nós conversamos na rua, e é difícil de voltar. Não é fácil de voltar para o Evangelho depois que tu sai. Os irmãos sabem aqui, o pastor Raimundo, o pastor André, o irmão, a irmã, todos os irmãos sabem, não? A irmã Nara, sabe que não é fácil de trazer um desviado para a casa do Senhor. Não é fácil, é briga, tu briga em oração, em jejum, não é fácil. Então, irmão, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos dê discernimento e entendimento para nós lidar com essas pessoas que Deus vai trazer para cá, para essa obra aqui, a grande obra que Ele vai trazer.
Vamos ajudar as pessoas que necessitam de alguma ajuda espiritual, material. Temos que continuar firmado na promessa. Porque Deus cura, Ele liberta. A hora que Deus começar a fazer milagre aqui nessa casa de oração, falta lugar, falta cadeira. Falta cadeira aqui. Vai faltar lugar aqui para Deus. O Espírito Santo de Deus me revela. Vai faltar cadeira aqui, irmão. Eu creio porque tu és fiel. A gente sabe o que Deus é capaz de fazer. A obra é dele, Ele traz quem Ele quer, da maneira que Ele quer, irmão. Vamos fazer uma noite de oração, irmão, para que Deus renove nós, derrame o reavivamento nessa obra aqui, que essa obra não perca a essência de Cristo que está na vida dela. Vamos orar pelo nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, santificado é teu nome, Jesus. Derrama o teu poder sobre esse ministério, Pai. Está aqui as tuas almas aqui, Senhor. Está aqui, Senhor, amado Jesus. Vai enviando novos obreiros para cá, Senhor. Novas obreiras, Senhor. O ciclo de oração, Pai amado. Pessoas para ajudarem essa obra aqui, Senhor. Que nós viemos, Pai, nos consertar aqui, Senhor. Que nós não viemos deixar aquele pecado que cometemos, Pai. O diabo está nos acusando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado. Conserta agora cada um aqui que precisa do conserto, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, que nós viemos caminhar diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, que nós viemos ter mais fé, mais temor no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado. Vai trazendo aquele que saiu daqui arrependido, Pai. Aquele que fazia a obra, que ajudava aqui, Senhor. Que saiu pelo uma fofoca, uma contenda, Pai amado. Que deixou o inimigo entrar na mente dele e na mente dela, Senhor. Em nome de Jesus, vai abençoando as crianças aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o Brechó Solidário, Pai. Em nome de Jesus, aos missionários que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Altíssimo, soberano Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, irmão. Palmas para Jesus, irmão, que Ele está aqui nessa noite. Vamos nos alegrar, não vamos deixar cair a nossa fé. Vamos esquentar o fogo do Espírito Santo, irmão. Glória a Deus, aleluia.